Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de Leon Denis. Também os companheiros que estão conectados à internet. Nós vamos então iniciar a nossa reunião fazendo a leitura da página que está em nossas mãos. Uma página que foi retirada do livro Opinião Espírita. Depois teremos a nossa palestra com o nosso Marcelo sobre o livro dos médiuns. E durante o trabalho de passes, o nosso irmão Ricardo fará o comentário sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa página Enganos ante os Espíritos. Página do autor espiritual André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Nos diz então André Luiz: julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na Terra são instrumentos imaculados. Desencarnação é vida em outra face. Considerar que eles veiculam princípios de virtude como se fossem anjos flanando nos céus, dando conselhos que nada lhes custa. O professor reconhece-se impelido a disciplinas mais austeras que as dos alunos para ser digno da missão de ensinar. Chamá-los a propósito de bagatelas. Criaturas relativamente educadas sabem respeitar os horários alheios. Solicitar-lhes concurso em problemas estritamente materiais. Nenhum de nós, conquanto satisfeitos de ser úteis, furtará obrigações dos outros das quais eles necessitam para a segurança da própria felicidade. Censurá-los por não estarem à nossa inteira disposição. Amigos sinceros e conscientes não escravizam amigos. Complicar as consultas que lhes queiramos fazer com a desculpa de lhes testar a existência. Só os corações irresponsáveis intentariam transformar os entes amados em ledores da buenaditia. Exigir-lhes a verdade total. Todos nós cultivamos o tato psicológico no trato recíproco e não ignoramos que certas revelações funcionam nos mecanismos da alma, assim como determinados medicamentos que somente beneficiam os mecanismos do corpo em dose adequada. Criticar-lhes sem ponderação e respeito às falhas quando apareçam. A pessoa de bom senso compreende claramente o desacerto do benfeitor, de quem já recebeu 99 favores perfeitos, através de recursos imperfeitos, como sejam os canais mediúnicos terrestres. E doente algum pode queixar-se quando ele mesmo procura obscurecer por todos os modos os raciocínios e manifestações do médico. Não desconhecemos que entre a encarnação, a desencarnação e a reencarnação, todos somos espíritos em trabalho evolutivo. A doutrina espírita é o fiel da balança de nossas relações uns com os outros nos planos a que se acolhem desencarnados e encarnados, representando orientação e luz, ensinamento e pedra de toque. Diante dela, os espíritos têm responsabilidade e os homens também. André Luiz. Uma página bastante reflexiva para todos nós. E vamos então unir os nossos pensamentos e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido de nossas almas,
nós estamos todos aqui neste instante, com os nossos corações ansiosos para conhecer Jesus, ensinamentos importantes sobre a mediunidade, sobre a comunicação com o mundo invisível. E te pedimos então que nos ajude abençoando-nos a todos, abençoando o nosso Marcelo, que trará para nós as suas reflexões em torno do assunto que será estudado, envolvendo-nos, Jesus, em vibrações de paz, de equilíbrio e serenidade, para que realmente possamos sair daqui com as nossas ideias renovadas, com os nossos sentimentos mais tranquilos, a fim de enfrentarmos lá fora as lutas que são próprias do caminho. Abençoa-nos a todos, Jesus, nós te pedimos mais uma vez. E que seja então em teu nome, Mestre querido, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, como nós já colocamos, a maioria já sabe, às segundas-feiras estudamos o Livro dos Médiuns e hoje o estudo será em torno do capítulo 26, que tem como título Perguntas que se podem fazer aos espíritos. Os itens a serem estudados serão os itens de 286 a 288, que vão tratar das observações preliminares. Então, nos fala Kardec no item 286. Nunca será demasiada a importância que se dê à maneira de se formular as perguntas, e menos ainda à natureza das perguntas. Duas coisas devem se considerar naquelas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Com relação à forma, elas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as perguntas complexas. Mas há um outro ponto não menos importante: é a ordem que deve presidir à disposição delas. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, de maneira que decorram naturalmente umas das outras. Os espíritos respondem a elas muito mais facilmente e mais claramente do que quando são feitas ao acaso, passando-se em transição de um tema para outro. É por esta razão que é sempre muito útil prepará-las antecipadamente, salvo para intercalar imediatamente as que surgem pelas circunstâncias. Além disso, a redação, que deve ser melhor sendo feita com a mente descansada. Este trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada a que o espírito pode ter assistido e ter se colocado à disposição para responder. Notar-se-á que, muito frequentemente, o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que as conhecia de antemão. O fundo da questão requer uma atenção ainda mais séria, pois frequentemente é a natureza da pergunta que provoca uma resposta certa ou falsa. Há algumas sobre as quais os espíritos não podem ou não devem responder por motivos que nos são desconhecidos. Portanto, é inútil insistir. Mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de lhes pôr à prova a perspicácia. Quando uma coisa existe, dizem, eles a devem saber. Ora, é precisamente porque conheceis a coisa, ou que tendes os meios de verificá-la,
vós mesmos, é que eles não se dão ao trabalho de responder. Essa suspeita os melindra e nada se obtém de satisfatório. Não temos todos os dias exemplos disso entre nós? Homens superiores e que têm consciência de seu valor gostariam de responder a todas as perguntas tolas que tentassem submetê-los a um exame como se fossem estudantes? O desejo de fazer um adepto desta ou daquela pessoa não constitui para os espíritos um motivo de satisfazer uma vã curiosidade. Eles sabem que a convicção chegará, cedo ou tarde, e os meios que empregam para conduzi-la nem sempre são aqueles que supomos. Imaginai um homem circunspecto, ocupado com coisas úteis e sérias, incessantemente atormentado pelas perguntas pueris de uma criança. E tereis uma ideia do que devem pensar os espíritos superiores de todas as tolices que se lhes endereçam. Daí não se segue que não se possam obter da parte dos espíritos informações úteis e principalmente muito bons conselhos, mas eles respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que eles próprios possuem, o interesse que merecemos da parte deles e a afeição que nos dedicam. E, finalmente, conforme o objetivo a que nos propomos e a utilidade que vem. Mas se todo o nosso pensamento se limita em considerá-los mais aptos do que os outros para nos esclarecer utilmente sobre as coisas deste mundo, eles não podem ter por nós uma simpatia profunda. Desde então, só fazem aparições muito curtas e muitas vezes, conforme o grau de sua imperfeição, demonstram seu mau humor por terem sido inutilmente incomodados. Tudo bem? Agora nós vamos então passar a palavra ao nosso companheiro Marcelo, para que ele possa trazer para nós o estudo que ele fez em relação a esse tema. Vamos envolvê-lo com o nosso carinho, as nossas melhores vibrações, para que nós aproveitemos ao máximo as orientações que nos serão trazidas na noite de hoje. Que Deus o abençoe. Queridos amigos, boa noite. Que Jesus possa estar no nosso pensamento, porque Ele está conosco certamente pela vibração dos espíritos superiores que dirigem essa casa e tantas outras e que proporcionam que nós encontremos um ambiente equilibrado, um ambiente preparado para que nós possamos sair daqui bem melhores do que quando chegamos. Mas é importante que nós façamos a nossa parte, não é verdade? Todos nós, por bem pouco que conhecemos da doutrina espírita, já sabemos que existe uma grande parcela de se obter, né, resultados positivos através da participação da gente. Então, nós somos participantes desse processo. Nós não temos um ambiente preparado, ponto, não é? Independente do que a gente deva fazer com os nossos pensamentos. Então, há que se ter um esforço bastante grande para sair de toda aquela psicosfera que muitas vezes nós nos encontramos mergulhados, para podermos usufruir desse ambiente salutar. Senão a gente vai chegar, vai dar uma melhorada, vai sair daqui, algumas vezes até não muito bem. O objetivo é entrar de um jeito e sair melhor. Esse é o objetivo. Para isso a gente estuda, para entender esse mecanismo que ocorre. Não tem milagre,
tudo o que ocorre é resultado de uma ação pensada, e quem pensa sobre essa ação melhor são os espíritos superiores. Então é importante que a gente tenha essa visão. Nós estamos num ambiente saneado por espíritos elevados, e que nós, a maioria de nós, envolvido com a problemática terrena, nos afastamos da vibração desses espíritos, não é? Nos distanciamos dos objetivos que eles têm de sanear isso aqui. Então é preciso que a gente entre nessa faixa vibratória para que a gente possa sair daqui melhor. Então sempre sempre nós conquistamos algumas coisas salutares. Mas volto a dizer, a melhora efetiva não é milagre, precisa de uma participação nossa. A porta só abre se a gente bater, a gente só encontra se a gente buscar. Então aquela ideia de que a felicidade caía do céu, essa ideia foi embora. Hoje a gente entende que é um trabalho paulatino, mas que precisa ter essa nossa autonomia. Nós precisamos ter autonomia sobre esse processo, porque nós somos espíritos, estamos temporariamente mergulhados num corpo, mas logo, logo nós estaremos na nossa condição natural, que é espírito sem corpo. Esse logo, logo a gente entende, né? Não está baseado muito nessa visão, nesse tempo cronológico que a gente tem aqui na Terra. Ninguém sabe quando vai desencarnar, mas que a gente vai desencarnar, a gente tem certeza. Então, desencarnando, nós somos espíritos. E espíritos se comunicam. Espíritos têm a necessidade de dar continuidade a esse padrão de crescimento. E o padrão de crescimento se estabelece quando nós trocamos informação. Então, aquele que deseje ou desejasse se isolar completamente, ele não cresceria adequadamente. Então, essa troca, essa relação que nós temos uns com os outros, né, de levar o nosso conhecimento e absorver o conhecimento alheio, essa troca se chama comunicação. E o fenômeno da comunicação é natural. Todos nós necessitamos dele para dar os nossos passos adiante. Então é isso que a gente observa na questão com os espíritos. Mediunidade é uma ação de espírito para espírito, desencarnado para encarnado, mente a mente, sentimento a sentimento, pensamento a pensamento. Nós estamos interagindo o tempo todo com eles e eles conosco. Às vezes a gente pensa que só vem de lá para cá. Não, a gente também interage com eles, não é? Com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Então é preciso conhecer esse universo. Eu não sou médium, efetivamente falando, não trabalho em nenhuma casa espírita, nunca tive nenhuma manifestação mediúnica. Do que é que isso me interessa? Para que vai servir esse assunto para mim? Não é? Porque nós estamos estudando sobre a vida, num aspecto que transcende a matéria. É a vida espiritual, que já nos interessa. Por isso a gente está numa casa espírita. Nós todos viemos aqui por motivos diversos, mas no fundo, nós despertamos a necessidade de descobrir muito mais sobre essa realidade, de ser espírito, de como se vive no plano espiritual, o que se faz lá, quais os nossos interesses, não é? O que a gente leva daqui para lá, o que a gente, quando está lá, interage com os que ficaram aqui. Por isso a gente está estudando o Livro dos Médiuns. As reuniões públicas de segunda-feira, que estudam sistematicamente o Livro dos Médiuns, é para nos ensinar sobre essa realidade da vida. O que a gente pode perguntar aos espíritos? O que eles nos respondem?
quais os interesses que eles têm em nos responder, não é? E conhecê-los, será que faz parte desse processo? Eu posso simplesmente perguntar a um espírito que ele me responde? Se eu não conhecer a natureza desse espírito, eu vou ter problemas. Assim como os encarnados, quando a gente convive com alguém que não conhece a natureza desse alguém, nós corremos riscos, porque a gente não sabe as intenções, nós não conhecemos as nuances, né, daquele pensamento, daquela intenção. Eu não sei se eu vou poder me abrir completamente, porque eu não conheço aquele outro. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu participo, quanto mais eu convivo, não é? Eu vou me sentindo mais seguro para me comunicar. Então é isso que a gente está fazendo aqui, entender esse processo, entender quais as perguntas a gente pode e deve fazer aos espíritos. E olha, na questão da evocação, a gente não pergunta só da forma verbal, nós não interagimos, não é? Evocando os espíritos, conversando com eles, usando o nosso órgão fonador, articulando palavras. Pensou, está se comunicando. Aliás, esse é o veículo principal da comunicação de todos nós espíritos. Momentaneamente, a gente está restrito a um órgão fonador. A gente precisa de boca, garganta, corda vocal, não é? Precisa de todo um movimento, né, peristáltico para que a gente possa emitir o som. A gente precisa do ar para que esse som se propague. Como espírito, pensei e me comuniquei. Então nós estamos, espíritos, momentaneamente bloqueados, não é, dessa nossa faculdade de interação natural que é o pensamento. Mas eles estão nesse processo. Então é através do pensamento que eles vão nos acessar. Por mais distintas, por mais múltiplas sejam as nossas capacidades perispiríticas de oferecer comunicabilidade, ou seja, as mais variadas faculdades que nós possamos ter, não é? Mas é basicamente o nosso pensamento que está em jogo. Então eu preciso pensar com cuidado, eu preciso me preocupar com essa fonte, né, de interatividade. Eu preciso sanear o pensamento. Eu não tenho muito controle do que eu penso incessantemente. Sou livre para pensar. Então, aonde começa isso? Onde surgem as ideias? Até que o meu pensamento seja expressado. E quando eu expresso, existe, não é, um universo fluídico, que é matéria, que esse pensamento se reveste. Então é daí que a gente se identifica, é daí que a gente se comunica. Então eu preciso me preocupar com isso. Diz Leon Denis no Problema do Ser, quando fala da disciplina, do pensamento e da reforma do caráter, que é preciso um trabalho paulatino e efetivo de controlar nosso pensamento, pelo menos dirigi-lo, tentar dirigi-lo. Então, uma importância que às vezes a gente não se dá conta, não é? Ah, existe um médium, tem mediunidade, tem espírito ali. Então, deixa eu perguntar, deixa eu falar, deixa eu me comunicar. Não é bem assim, não. Essa fase passou. Passou porque a gente está no espiritismo. A gente está numa casa espírita. Então, a gente teve necessidade de conhecer um pouco mais, não é? De não ficar mais no campo da manifestação. Manifestação, muitas vezes, pode ser de ordem física, e isso vai ficar patente para todos que observam. Mas eu tenho necessidade de mais. Quem está fazendo esse fenômeno? Por que está fazendo? E por que comigo? Não é? Então, quando eu busco aos espíritos, quando eu busco os espíritos, que intenção eu tenho? Porque essa minha intenção
pela lei que rege a comunicabilidade espírita, que vai influenciar que seja um bom ou mau espírito a me dar algum retorno, não é? Então, assim, não se colhem uvas quando a gente planta abacaxi. A gente só colhe aquilo que planta. Então, às vezes, eu fico meio chateado, porque sou uma pessoa de bom caráter, que ajo no bem, faço tudo certinho, já estou até, inclusive, trabalhando, não é, na casa espírita como médium, e me pego sendo, caindo em armadilhas que os espíritos maus colocam para mim. Como pode isso? Não é? Primeiro, que a gente tem que considerar o passado. Segundo, que a gente tem que considerar que não se conhece completamente. Terceiro, que não são só as nossas atitudes, não é, que deflagram quem nós somos. É preciso observar a intenção em cada atitude. Porque essa intenção, não é compreendida, é observada pelos espíritos, que se aproximam de nós, pela lei de atração que rege a comunicação, afinidade e sintonia. Então, afinidade, semelhança de gostos, necessidades e atitudes, e sintonia, busca pelo pensamento. A gente faz isso o tempo todo. E é por aí que os espíritos se aproximam de nós. Então, se eu tenho algo no meu passado que deflagra quem eu sou, hoje eu experimento uma outra personalidade, né? No plano físico. Eu tenho outras necessidades, eu estou desempenhando um outro papel, mas o que eu sou está ali. E isso é expressado, não é, pelo fluido que me cerca, a chamada aura, que é o reflexo eletromagnético do que nós somos. Então, como eu sou se expressa no material que me cerca, que pelos 5 sentidos a gente não percebe, mas que fora do corpo a gente é atraído, a gente percebe, muitas vezes é até muito grosseiro, não é? Então os espíritos nos percebem por esse nosso conjunto, por isso que a gente expressa. Então, às vezes a gente se pega tendo algumas perseguições ou sofrendo algumas influências, e na nossa vida atual a gente não consegue razão para isso, não tem explicação. Eu faço tudo certinho, eu sou uma boa pessoa, tal. Mas às vezes eu carrego comigo fluidicamente algumas intenções, alguns pensamentos equivocados, pensamentos muitas vezes que não estão nem no campo nítido, né, do que a gente percebe, estão lá no nosso interior, e que a gente muitas vezes desconhece. Então, por isso que é preciso conhecer como se relaciona. Quem são os espíritos? Que objetivos eles têm com relação a quem ficou aqui? É só inverter o processo. Quando eu for para lá, o que vai me chamar a atenção que ficou aqui, que vai me chamar a atenção? Não é? Porque é isso que vai ser o motivo da minha procura. Então, se eu sou uma pessoa que me habituo a ser positivo, que eu olho as situações ruins, mas que eu procuro sempre observar, né, um estímulo positivo para que eu pense melhor, sem corpo, eu vou buscar esse tipo de situação. Agora, se eu sou uma pessoa que critica muito mais do que imagina, não é? Que está sempre sendo negativo diante das situações. Não vai ter jeito mesmo, tem mais que explodir isso tudo, né? É o fim de tudo, as pessoas estão piorando. Se eu tenho esse tipo de pensamento sem corpo, eu vou procurar o grupinho que pensa assim. Vou me relacionar com esse grupo.
não é? Vou interagir através do pensamento, através das atitudes do outro. Os espíritos nos influenciam a vida muito mais do que a gente imagina. Em algumas situações até são eles que decidem. Então, quais as perguntas que se podem fazer aos espíritos? Bom, Kardec coloca uma coisa clara aqui para a gente. Forma e fundo. A maneira como eu faço e qual é a finalidade que eu tenho. Por que eu estou querendo saber esse tipo de coisa? Não é? A intenção que eu tenho. É o fundo, é a finalidade. É isso que tem que observar com clareza. Não é? Para que eu não busque o mundo espiritual para trivialidades, para resolver problemas que são apenas do meu cabimento resolver, não é? Se eu vou trocar os móveis da minha casa, eu vou gastar a energia do plano espiritual para saber isso? Será que é essa a intenção que os espíritos têm? Então, quando eu coloco, né, um momento tão importante e eu desvalorizo, como muitas vezes uma pergunta trivial, uma pergunta que caberia só a mim, né, tratar, que espíritos virão nos responder? Porque o que mais tem é gente querendo se comunicar. A gente se julga muitas vezes, algumas vezes, né, introspectivo. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de falar com ninguém. Mas o pensamento não para, o pensamento está o tempo todo. Então, sem o corpo, se é o pensamento que se comunica, então muitas vezes eu vou ser mais comunicante do que quando eu era no corpo. No corpo, às vezes, eu me travava por vergonha, por timidez, não gosto de falar, mas tudo bem, se não falasse, mas também se não pensasse, mas não é assim. Pelo contrário, as pessoas mais tímidas, aquelas que menos falam, são as que mais pensam. Sem o corpo, olha um ótimo espírito para se comunicar aí. Não é? Porque, primeiro, se no corpo a timidez, né, fazia com que se comunicasse menos, sem corpo, ninguém está me vendo, agora eu posso me comunicar à vontade. Então, assim, não é porque eu sou tímido que eu vou para o plano espiritual e não vou dar trabalho para ninguém. Pelo contrário, eu vou ficar, agora que eu vou poder interagir sem ninguém me ver. Que coisa melhor para o tímido do que isso? Se comunicar sem que ninguém perceba que é ele que está falando? Então, muitas vezes, o processo que eu acho que não acontece é o processo mais efetivo. É aquele que mais me coloca em relação. Então, quando Kardec chama atenção, presta atenção na forma e no fundo, não é à toa. Porque muitas vezes nós estamos ocupando os espíritos, pensando muitas vezes que são espíritos superiores, com questões que não é da natureza dos espíritos superiores. Esse é o ponto. Não é? Alguém superior não quer falar da vida dos outros para ninguém. Não quer. Se eu ando por aí pesquisando aos espíritos sobre determinadas situações da vida alheia, e os espíritos andam me confiabilizando, me confabulando comigo sobre isso, pode dar o nome que for. Emmanuel, eu sou Emmanuel. Mas olha, tua vizinha, realmente, ela não tem bons olhos para você. Né? Então, assim, pelo que a gente conhece do Emmanuel, é da natureza dele falar esse tipo de coisa? Mas o espírito pode se identificar, pode inclusive plasmar um corpo perispiritual à figura do Emmanuel. E se eu tenho uma sensibilidade visual, eu vou olhar, pronto, Emmanuel está falando para mim. Até o Emmanuel está dizendo
sobre aquela pessoa. Então, o espírito bom não faz fofoca, não desestrutura ninguém, não é? Há muito tempo, num trabalho, eu não era recém chegado àquele ambiente de trabalho, então não tinha muita intimidade com as pessoas. Mas numa manhã eu escuto duas pessoas conversando. E aí, você foi lá? Era assim, uma segunda-feira, tinha tido o final de semana, e aí uma das pessoas falou assim, e aí, você foi lá? Como eu sou um espírito que não sou tão perfeito, tão superior, não é? Eu fiquei curioso de saber o que era. Aí eu fiquei de butuca, já fiquei, né, alerta. Aí outra pessoa, não, foi lá. E aí, o que ele disse? Bom, enfim, a pessoa tinha ido num suposto médium, não é? E ela estava perguntando algo sobre o marido dela. E aí a outra disse, e o que é que ele disse? Que ele está me traindo. Vamos analisar friamente. Que tipo de espírito foi esse? Não é? Então, assim, por mais que eu queira, tenha curiosidade, não é? Existem outras coisas mais importantes que eu poderia me ocupar. E se eu ocupo uma espiritualidade para fazer fofoca sobre a vida de alguém, imagina esse pobre coitado desse marido, não é? Passou a ser visto dessa forma. Então, se ele fez ou não fez, não importa. O que importa é que aquela pessoa está se dedicando, está usando a faculdade da comunicação, que é algo tão precioso, né? Para que os espíritos respondam coisas que não interessam ao plano espiritual superior. Isso eles não fazem de forma alguma. Mas esses espíritos, muitas vezes, dão nomes pomposos, se intitulam como sendo pessoas muito com uma notoriedade, para poder ter, não é, veracidade, confiabilidade. E a gente envolvido muitas vezes emocionalmente com aquela questão, nós nos cegamos. A gente não consegue usar a razão e é preciso ser racional. Os espíritos nos indicam sempre, tá? Por mais que a gente tenha convivência, sempre coloca a razão ali na situação. Porque se a gente acreditar piamente, claro, com a convivência, com os anos que se passaram, com as situações que já se fizeram presentes, nós podemos sim confiar num tipo de espiritualidade. A gente aqui na casa já confia bastante no Dr. Herman, Baltazar, Inácio Bittencourt, não é? Mas olha o médium, olha a convivência com o médium, como que a gente observa? Está livre de dar alguma mancada? Claro que não. Mediunidade na Terra é tarefa sacrificial. O melhor médium aqui na Terra está sujeito a ser enganado. Então, isso é um trabalho, né, que requer bastante responsabilidade. Porque a gente só sabe, né, que acertou 100% com a nossa mediunidade quando a gente desencarna. Até o último suspiro, estamos sujeitos a dar uma mancada, a se iludir. Porque os espíritos, alguns deles, não é, são bastante espertos. E se a gente não estiver atento o tempo todo, se a gente não renovar esse padrão, não é, de bom senso, nós muitas vezes nos iludimos e permitimos que um espírito, muitas vezes, nos diga coisas que irão tocar fundo, não é, no nosso emocional, e a razão escoa pelo ralo. Então é preciso fazer a manutenção disso.
Se é a forma e o fundo, então, com relação à forma, elas devem ser redigidas com clareza e precisão, sem muito rodeio. Quando nós tínhamos aqui o altivo encarnado, que foi um dos fundadores da casa e durante um bom tempo o nosso presidente, nós tínhamos mais regularmente entrevista com o plano espiritual para os assuntos pertinentes aos estudos, aos encontros, aos temas dos encontros. Então, uma vez, nós tínhamos uma entrevista agendada com o espírito Inácio Bittencourt. E aí, a coordenadora do encontro de Medicina Espiritual orientou a gente semanas antes. Vamos preparando as questões, né? Vamos pensando no que perguntar, porque é custoso o espírito sair de onde ele está, ficar 2 horas, 1h50, 60 minutos com a gente, à disposição, não é um espírito qualquer, um espírito superior, para a gente, na hora, ficar como? Né? Seu Inácio, seu Inácio? Não, é porque assim, o trânsito está muito ruim. Não é de interesse dele isso. A gente tem que saber o que vai perguntar, é melhor se resolver com relação a isso. Mesmo que você depois diga assim, puxa vida, eu podia até ter feito uma outra pergunta, mas eu tenho que ter mais objetividade para chegar aos espíritos. Se Jesus se fizesse presente aqui para a gente, o que será que a gente iria perguntar a ele? Não é? Sabedores que somos, não é? Quão custoso deve ser para o espírito da envergadura de um Jesus se fazer visível, presente, para a gente falar o quê? Reclamar, discutir, não é? Falar, porque está em época de eleição, estou indignado, vê que o senhor pode fazer, Jesus. Jesus vai fazer o quê? Vai virar as costas e ir embora. Não é? Deus te abençoe, meu filho, reza, ora. Não é assim? Às vezes a gente escreve para os espíritos aqui na casa, faz laudas e laudas sobre o nosso problema. Não, em 1958, quando eu conheci o fulano, aí vai relatando, não é? De década em década, até chegar a 2018. Dá umas 5 páginas. E o Espírito, quando responde, ora e confia. Que isso? Nem os espíritos estão me dando trela. Nem os espíritos estão... Não, é porque assim... O que ele vai te dizer, você não quer ouvir. Você quer saber, às vezes a gente quer saber quem é o nosso inimigo, quem é que está fazendo mal para a gente, não é? E por que é que nós estamos passando pelo que estamos passando. Aí ele vai dizer, ora, estuda e confia. Ora para sair desse padrão, não é, de pensamento. Estuda, porque ali está a resposta. Se for no capítulo 5 do Evangelho, com certeza a resposta vai estar ali. Causas anteriores das nossas aflições, causas atuais das nossas aflições, tormentos voluntários, o bem e o mal, não é? O mal e o remédio, vai estar tudo ali. Então, eles orientam. Agora, se fosse um espírito como a gente, olha, no item 1, você quando disse que em 1958 conheceu aquela pessoa veio do passado para poder fazer com que a tua vida não fosse boa. E ela se intrometeu, e você não acertou, mas olha, o que vocês podem fazer? Cuidado com o vizinho do 304. Porque ele está com mau pensamento para você. Não passe nunca de blusa vermelha próximo dele, porque a cor vermelha... Então, espírito como nós, ou pior do que a gente, é que gosta desse
treque todo, desse enredo todo, dessa novela, quanto mais sanguinária for, não é? Então é de uma engrenagem que a gente está vindo que precisa mudar. Planeta de prova e expiação, pranto e ranger de dente, materialidade em alta, sofrimento o tempo todo. Quem somos nós no meio disso tudo? Será que é para ficar mais no padrão da reclamação, da queixa, da muquerelando o tempo todo, tendo vontade de matar todo mundo, porque não suporta mais ninguém? Ou, no meio dessa confusão toda, a gente conseguir ser cristão? Não é? Tirar dessa comunicação que os Espíritos têm conosco algo de elevado, positivo. Por quê? Porque mediunidade tem essa proposta. Como intérpretes dos ensinamentos dos Espíritos, isso está no Evangelho. Os médiuns devem desempenhar um papel importante na transformação moral que se realiza na Terra. Então, se eu tenho algum tipo de manifestação que vem dos Espíritos, por quê e para quê? Porque o objetivo é esse, transformação moral da Terra. Então, eu estou querendo transformar, ajudar a transformar moralmente a Terra com a minha mediunidade? Ou eu estou incomodado, chateado, porque eu sinto num grau diferenciado a presença dos Espíritos? Só é médium quem sente. Eu vou estudar, vou fazer o COMP, que é o curso de orientação mediúnica e passes aqui da casa, é o curso que me prepara para eu poder dar passe. Eu vou fazer o curso para não sentir mais nada. Não tem como. Médium é sinônimo de quê? Sensitivo. Eu posso ter o tipo de faculdade que for, mas eu sou basicamente um sensitivo, num grau diferenciado, grau mais distinto possível. Pode ser num grau lá que eu até diga que eu não sinto nada, mas eu sinto. E pode ser num grau superlativo, não é? Que eu sinta o tempo todo. Então vou para a casa espírita atuar como médium para deixar de sentir. Então já vamos antecipando. Não acontece isso. Não é? Às vezes até o padrão de sensibilidade aumenta. Mas como eu conheço o terreno, como eu estudo a teoria, como eu sei das possibilidades, como eu considero, não é, a razão e o bom senso, eu começo a dirigir essa história. Então eu saio do médium involuntário para aquele que é facultativo, aquele que atua, aquele que dirige, aquele que pelo pensamento, quando sente que um espírito não é muito bom, ele por pensamento, ele já trava aquilo. Opa, stop. Ah, mas eu não sou médium, mas nem todo espírito eu vou deixar usar o meu corpo. Porque o corpo é de responsabilidade minha. Ué, mas eu tenho esse controle? Sim, posso ter. Agora, registrar é outra história. Registrar é da natureza, é natural. Mas quem é que se aproximou? Quem é que está me acessando? Quem é que quer se comunicar? Eu preciso conhecer. Então, para eu confabular a natureza dos espíritos é importante. Quem são eles? Que objetivo têm? Por que estão próximos de mim? O que é que eu estou oferecendo de matéria mental para que eles se aproximem? Às vezes, no âmbito material, no âmbito da Terra, das leis da Terra, eu faço tudo certinho. Mas e os meus pensamentos? E as minhas intenções? Por que é que eu quero fazer? Por que é que eu quero cumprir? Quem eu quero impressionar? Isso está dentro de mim. Então é isso que faz com que os espíritos se aproximem.
Então, quando eu quero procurar um médium para resolver o meu problema, o que é que eu estou trazendo de matéria mental? Vulgarmente se diz que muitas vezes os centros de umbanda, de candomblé, são locais onde os espíritos inferiores estão ali atuando. Não necessariamente, porque existem casas de umbanda e de candomblé em que os espíritos que atuam ali, atuam pelo interesse dos encarnados. Então, se tem espírito que quer fazer o mal, é porque tem encarnado ali que quer que o mal aconteça, não é? Tem casas de umbanda, casas de candomblé e outros tantos que só fazem o bem. Então, gente, quem oferece o padrão, não é, de aproximação somos nós. Somos nós. Então, se eu vier à casa espírita com uma intenção que não é boa, os espíritos que estão aqui dentro não vão me orientar do jeito que eu quero ser orientado. Mas, quando eu sair do portão para fora, existe uma nuvem de testemunhas que vai, me influenciar, e eu posso muitas vezes achar até que é o Dr. Erma, só porque está aqui no raio do centro espírita. Não, porque o Dr. Erma falou. Não foi o Dr. Erma. Espírito bom só orienta a coisa boa. E quando tem alguma coisa que eles veem que nós vamos nos desestabilizar, eles nem falam. Nem falam. Isso é natureza dos espíritos bons. Isso é escala espírita, que a gente precisa considerar. Por quê? Porque nós estamos lendo os livros espíritas com o interesse que a gente tem em certas coisas. E a gente está até vendo coisas escritas ali, quer dizer, nós estamos interpretando ao que nós trazemos dentro da gente e usando isso de forma desequilibrada. Precisamos conhecer o que é certo para poder tirar as próprias conclusões. Nem toda a literatura dita espírita está calcada nas bases espíritas. É espírito, está falando de espiritismo, mas qual é o cunho que tem ali? O que está querendo, qual a intenção? Tanto é que no livro dos médiuns, lá no final, tem mensagens apócrifas, mensagens falsas. E quem é que assinava? Santo Agostinho, Erasto, não sei quem. Os nomes dos espíritos elevados que codificaram. Se Kardec não fosse Kardec, ia colocar aqui. Então, no meio de palavras fabulosas, nós estaríamos entrando num processo complicado. Porque o espírito conquista a notoriedade. O médium trabalha efetivamente sob o controle do bom senso, da razão, da fé raciocinada. Piscou, às vezes troca o espírito. E o espírito nem diz que trocou, está ali, dizendo que é o mesmo. Então, se você pega um livro dito espírita, de médium espírita, e que o conteúdo do livro diz assim, olha, em casos de estupro, tem mais é que pegar o espírito, pegar o estuprador e fazer isso. Isso não é orientação de espírito superior. Não é. Não é. Mas está publicado como livro espírita. E aí? Se a gente não tiver esse padrão de raciocínio, a gente entra e vai dizer que o espiritismo é a favor da pena de morte, que o espiritismo é a favor do aborto, que o espiritismo... Porque o espírito tal falou, e eu comprei o livro muitas vezes numa casa espírita. Por isso que dá um trabalho danado, e não dá só para a gente não.
dá trabalho. Aqueles livros que estão ali na livraria, aquele sem número de livros que estão ali, sofre um processo de leitura exaustiva, porque nós precisamos ler com o olhar espírita, não é? Para poder acompanhar tudo isso. Porque muitas vezes isso não é só com a gente. Lê a revista espírita, não sei o número. Kardec confabulando isso, não é? Abrindo para a gente a dificuldade que ele tinha em 1860. O cuidado, a preocupação, porque se ele piscasse, entrava livro espiritualista, entrava livro místico, entrava isso, entrava coisas que eram contra a doutrina espírita, que vinham de supostos médiuns, que eram de determinados espíritos, eram livros mediúnicos, mas que não tinham nada a ver com o espiritismo. Então, esse problema é antigo, não é nosso só não. Não é porque a gente está querendo criar um índice, não é proibitório, não é nada disso. Mas para vender dentro de uma casa espírita é preciso ser espírita, não é? Então a gente tem que ter um trabalho, é preciso uma preocupação. Se a gente considerar que só porque é espírito e existe médium e que a gente pode aceitar, não é? Tem espírito que não sabe nada de nada. Tem espírito que é mistificador, que é enganador, que ri quando a gente se ilude, não é? Que vive num padrão de sofrimento que fica influenciando a gente a fazer bobagem. Ele está sofrendo, mal sabe que está sofrendo, mas está sofrendo. Se a gente não aprender a identificar, se a gente não aprender, né, a buscar o certo, se a gente não tiver essa visão de que quem oferece a matéria mental somos nós, existe muito suposto médium, adivinho, que quando a gente chega perto para saber de alguma coisa, eles já vão logo dizendo, e a gente acredita porque ele está dizendo. Na verdade, ele até é médium, muitas vezes ele não está nem usando mediunidade, está usando o padrão anímico dele, de sensibilidade. Então, a minha preocupação é tão premente, é tão forte, é tão nítida, que ele, pela sensibilidade, ele já faz a leitura. Ah, fulano te trai. Ah, você perdeu o emprego. Ah, você está querendo saber isso. Como é que você sabe? Ah, é um senhor médium. Não necessariamente. Até é, mas naquele momento não usou. O que ele sentiu? O que você estava levando de matéria mental. Então, isso é da lei de atração, a gente vai acabar atraindo. Então, por isso que é preciso estudar, por isso que é preciso fazer esses cursos todos. Para que eu faço curso? Para poder manter a minha vibração legal, para que o meu pensamento fique dentro de um cunho que é real, que é valoroso, que é positivo, para que eu enfrente as adversidades da vida com alguma coisa na minha cabeça, que eu não seja efeito manada, alguém fala eu vou, não, por que eu tenho que ir? Não é? Então a gente estudando, a gente consegue esse padrão de entendimento sobre as questões da vida. Existem bases de sustentação que vão ficando cada vez mais profundas, mais fortes dentro da gente, quando a gente vai estudando. Às vezes a gente olha quando chega, puxa vida, eu queria fazer o livro dos médiuns, mas a casa orienta, primeiro tem que fazer o que é o espiritismo, livro dos espíritos, não é? Evangelho, para chegar no livro dos médiuns. Por quê? Eu preciso preparar meu terreno para começar a ouvir sobre essas coisas. De que adianta discutir sobre manifestação se eu não sei o fundamento, se eu não observo a base, se eu não trabalho que isso tudo acontece para que eu seja um instrumento de ação em estabelecimento do bem na Terra.
Para que eu possa dirigir o fenômeno, eu preciso entender como ele acontece, para que ele acontece. Então, por isso nós estudamos sistematicamente as obras básicas, para que a gente tenha sustentação, não é? E possa dirigir toda essa história. Que a gente não seja tão iludido, tão enganado. Que a nossa razão possa nos chamar a consciência em momentos que nós estamos interagindo com a espiritualidade e muitas vezes causando, não é, uma desordem, um mal-estar, divulgando muitas vezes situações que não vão fazer com que ninguém tenha esperança e se sinta consolado. Porque mediunidade espírita é isso. Mediunidade espírita só serve se deixar um padrão de estímulo, de coragem, se der esperança. Se não der, é qualquer coisa, menos mediunidade espírita. Então eu estou dentro de um centro espírita. A minha convivência com os espíritos tem que ter esse cunho. Se não tem, olha o esforço que cada um de nós está sendo convidado a fazer. De quê? De disciplinar o pensamento. Cuidado com o que eu estou vendo, lendo, assistindo. Quais são os filmes que eu estou saindo da minha casa, pagando uma grana preta para assistir no cinema, para ficar com medo, para ter terror, para que aquelas imagens não saiam de mim, para que eu tenha que vir à casa espírita tomar passe para tirar aquelas imagens. Então, eu preciso raciocinar. Eu preciso disso. Eu quero isso. Não é? Então, que a gente possa observar mais, raciocinar mais e, com isso, construir um padrão de autonomia em que os espíritos, ao nos utilizarem, eles possam crescer com esse processo. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso companheiro Marcelo por todas as orientações que ele trouxe em relação à mediunidade. Certamente foi bastante proveitoso. E agora nós vamos passar a segunda parte dos nossos trabalhos, fazendo a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, que durante o trabalho de passe será comentada pelo nosso irmão Ricardo. Do capítulo 5º, que foi falado inclusive pelo Marcelo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O item 20, que tem como título A Felicidade Não É Deste Mundo. É uma mensagem bastante extensa, dada em Paris por François Nicolas Madeleine Cardeal Morlot, em 1863. Nós vamos ler apenas um trecho, porque, como eu disse, é bastante extenso, mas vale a pena nós darmos continuidade à leitura. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta afirmativa do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria,
sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, aqueles que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e em apenas uma existência lhe é permitido atingir o mais alto grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que está demonstrado por uma experiência arquissecular que a Terra só excepcionalmente contém as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia em busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poderem jamais alcançá-la, visto que, se o homem sábio é uma raridade aqui na Terra, o homem totalmente feliz não é encontrado com facilidade. Nós vamos interromper a leitura e vamos pedir aos nossos companheiros médios que, por favor, se posicionem nos lugares indicados pelos companheiros da casa, que estão preparados para isso, e nós outros vamos procurar não nos distrair com essa movimentação, porque ela é necessária para que o trabalho se realize. Também queremos lembrar aqueles companheiros que, porventura, sejam portadores de mediunidade ostensiva, que, por favor, se controlem, porque esse trabalho, ele é exclusivamente dos médiuns da casa, que também já foram preparados para isso, já fizeram um curso específico, conforme o nosso companheiro falou, o COMP, que é o curso de orientação mediúnica e passes. Então, vamos procurar nos lembrar de trechos que o nosso Marcelo trouxe para nós na noite de hoje, nos esclarecendo em relação à mediunidade, aos mecanismos da mediunidade, que são muito importantes e que precisamos conhecer. Daí a importância de estudarmos, de buscarmos fazer os cursos que a nossa casa oferece. E são tantos os cursos, iniciando, logicamente, pelas obras básicas, que vão nos trazer conhecimento necessário, vão nos ajudar a consolidar esses conhecimentos para que não nos iludamos tão facilmente. Senhor Jesus, Mestre querido de nossas almas, nesse instante, Jesus, o instante do passe, instante tão importante para todos nós, porque sentimos a presença desses amigos espirituais que nos tutelam, e por que não dizer a tua presença, Jesus? Através desses mensageiros, nós nos sentimos mais fortes, mais seguros para continuar a caminhada. Abençoa-nos neste instante, Jesus. Envolve-nos em vibrações de muita paz, de muita serenidade, de muito equilíbrio. E que seja então em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos considerar iniciado o trabalho de paz da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Que o momento do passe permita a cada coração presente um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, que possamos alcançar
a pacificação tão necessária na nossa caminhada. Somos espíritos imortais, mas também somos imperfeitos. E como imperfeitos, podemos classificar o poder, a juventude, a condição financeira como essenciais para a nossa felicidade. Então, como imperfeitos, as nossas decisões, os nossos pensamentos, quase sempre são imperfeitos. Estamos inseridos em um planeta classificado pelos espíritos como de provas e expiações. E como de provas e expiações, permite a cada coração presente a quitação de débitos, de grandes débitos, aos quais causamos diante da lei. E essa possibilidade nos remete à reflexão. Se há mundos de provas e expiações, também há mundos felizes, conforme coloca o nosso cardeal Francisco Nicolau. A moderna astronomia classifica como exoplanetas os planetas descobertos fora do nosso sistema solar. E já são mais de 5.000 planetas. A primeira monta, ao primeiro pensamento, podemos pensar assim: puxa, mas se há mundos mais felizes, onde eles estão? Eu nunca os vi. Então a ciência, a inteligência humana no seu desenvolver, mostra para a gente essas descobertas. Mas também na parte terceira do Livro dos Espíritos fala que a evolução intelectual precede a evolução moral. Então chega primeiro a condição intelectual, o avanço da ciência, o avanço material, para depois chegar à condição moral de cada um de nós. Mas por que Deus permite que a evolução intelectual aconteça primeiro? Para que os espíritos imperfeitos, inseridos em um mundo de provas e expiações, nas suas reflexões, nos seus pensamentos, no uso do seu livre-arbítrio, do nosso livre-arbítrio, podemos entender o bem e o mal. Num breve pensamento, num breve voltar, nós lembramos a tecnologia desenvolvida na Segunda Grande Guerra e que hoje cura doenças. A bomba atômica jogada sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, a mesma tecnologia, hoje permite ao homem viver mais. E viver mais possibilita também refletir mais. E assim segue a saga do espírito imortal, diante da sua caminhada, diante da sua reflexão, preparando o futuro por novas decisões, por novas ações do presente. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça nessa nova caminhada de cada um de nós. Graças a Deus. Senhor Jesus, o momento agora é agradecer. É para agradecer a Ti, Jesus, a Deus, nosso Pai, e a estes amigos espirituais que nos sustentam, que nos amparam, que nos fortalecem, que nos dão realmente o ânimo e a coragem para prosseguirmos nas nossas lutas, lá fora, na vida de relação. Por isso, o agradecimento, a gratidão profunda, por tantas bênçãos, por tanto amparo, por tanta sustentação. E te pedimos, Jesus, que continues a derramar sobre todos nós, sobre o nosso planeta, a nossa amada Terra, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre todos nós, Senhor. Essas bênçãos que nos impelem para a frente e para o alto,
e sempre, sempre, Jesus, com a certeza absoluta de que o Senhor é o nosso pastor e de que nada nos faltará. E assim, Jesus, que seja em teu nome, em nome de Deus e em nome dos amigos espirituais aqui presentes, que possamos dar por encerrada a nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Vão em paz.